Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. Respondo a seguinte pergunta: sobre alterar a distância das cordas no cavalete depois do cavalete pronto, tá bom? Recados rápidos, como sempre, agradecimento por nos acompanharem, divulgarem o nosso material que eu preparei aqui para vocês e podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato aqui através da descrição que vocês têm o meu WhatsApp, tá bom? Nós aqui no ateliê trabalhamos com ajustes e restauros, ou seja, independente se o instrumento é estudante ou não, ou é profissional, nós trabalhamos com ajustes e restauros, tá bom? Sonorização, é só enviar o instrumento de onde você estiver. Bom, eu tenho visto às vezes a seguinte questão: eu ajusto o instrumento, o cavalete, né? E dentro da sonorização tem aqueles 11 itens, uma delas é o cavalete. E o cavalete vem bruto, ele precisa passar por um ajuste, que é ajustado para aquele instrumento. Aqui a sonorização é feita para aquele instrumento, né? Especificamente. E aí o que ocorre? Vai ocorrendo a seguinte questão: a gente deixa a corda entre uma distância dela, de uma para outra, a distância correta, a distância adequada. E às vezes o instrumento volta para fazer a manutenção periódica, ou o músico vendeu o instrumento e o cliente dele, o músico que comprou, traz aqui, aí eu olho, afastaram as cordas. E nós vamos falar sobre isso agora. Primeira coisa, por que as pessoas acabam fazendo isso, né? Por que elas alteram? Porque acostumou errado. Então a corda estava muito afastada, uma distância totalmente fora, e aí o músico acostumou com isso, acostumou com errado. Quais são os problemas disso? São vários. Primeiro problema: você vai ter muita dificuldade técnica, porque você não ajustou o instrumento no início. Então, quando você ajusta ele, vai ficar mais fácil de tocar, porque está na distância adequada. Só que algumas pessoas têm dificuldade em, vamos dizer assim, tocar aqueles 2-3 dias para se acostumar com o correto, né? Imagina que você faz uma atividade errada, você tem que acostumar a fazer certo. Então, o primeiro grande problema é acostumou errado. Por isso a gente aconselha que a sonorização seja feita antes de começar os estudos, não depois. Mas já comecei porque eu não sabia. Posso ajustar? Pode, não só pode como deve. O ideal é que seja feito antes. Se não deu, faz depois. Já contei essa história aqui 1000 vezes, mas eu vou contar de novo, né? O que acontece? Certa vez veio um cliente aqui, né? A gente atende tanto vindo aqui no ateliê quanto nos enviando o instrumento para ajuste. Veio um cliente aqui no ateliê, né? E um amigo dele acompanhando. Eu expliquei da sonorização, ele: eu vou fazer, claro, com certeza. Atendi ele, né? O outro músico que estava com ele se manifestou dizendo assim: não, isso eu só vou fazer quando ele for oficializar, aí eu faço. Eu tentei explicar, né? Mas ele me interrompia, não deixava eu falar, né? Eu não entendo isso. A pessoa vai no médico e não deixa o médico falar, né? Para que vai? Então, vem o luthier e não me deixa falar, aí tudo bem. Eu não discuto, né? Só que ele falou assim: não, eu vou fazer depois que eu estiver oficializado. O que eu sabia que ia acontecer? Ele não ia se oficializar. O instrumento dele estava muito sem ajuste. Aí o rapaz ajustou, tal. Aí veio para manutenção periódica depois, esse irmão que deixou o violino. Falei: e o irmãozinho, como que tá o estudo dele? Ah, irmão, ele desistiu, falou que estava muito difícil. Eu sabia. Por quê? Já é difícil, ainda está sem ajuste. Ou seja, ainda pior ainda, você tem como fazer o ajuste e não faz porque colocou na cabeça esse monte de besteira que tem que ser quando sabe. Então, ele não chegou à oficialização justamente por causa disso. Ajudem a divulgar isso, que os músicos precisam de ajuste, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, acostumou errado.
Segundo problema de você afastar as cordas, você altera o ângulo. Ali a gente tem um ângulo. Tem, por exemplo, a corda Sol aqui, ó, onde eu estou com a lapiseira. Quando você afasta ela, você não pega mais nesse ponto mais alto. Neste caso, você pega num ponto diferente. Então você altera o ângulo. Esse ângulo não é invenção. Ele é fruto de evolução de séculos. Eu brinco até que invenção quase que não existe, porque invenção em si é um aperfeiçoamento, né? Você não cria nada a partir do nada. Você sempre cria baseado em algo que já existe. Por isso se diz que o único criador é Deus, porque o único que criou algo foi Deus. Todos os homens, eles inventam a partir de algo que já existe, certo? Isso é ponto básico da filosofia cristã, né? Enfim, você altera o ângulo, tá bom? E terceira questão, você pode perder a peça, porque você vai ter 8 canaletas para a corda, as 4 que eu deixei no ajuste e mais 4 que você vai fazer. Aí a corda fica esbarrando, ou seja, você pode perder a peça. Não faça isso. É só aprender, ter um pouquinho de paciência ali, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar violoncelo na escolinha de música. Sou muito grato por ter esse acesso, né, que eu tive quando era criança. Aí, é óbvio que na época, quem ensinava o violoncelo era o irmão que tocava violino. Ele ensinava o que ele sabia, né? O pessoal até hoje me fala, mas não é tudo igual? É mais uma pergunta que não dá vontade de responder. Quem toca violoncelo toca violino. Não é assim, né? Quem fala inglês fala alemão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu aprendi a segurar com a posição do violino, no arco do violoncelo. Quando eu descobri que estava errado, precisei me adaptar e segurar o arco como um violoncelista. É fácil se adaptar? Ter que desconstruir o que você aprendeu? Não, mas eu fiz. Então, eu acostumei com as cordas muito afastadas, totalmente fora do padrão. Tem que acostumar com o correto. Só tem um pouquinho de força de vontade, tá bom? Espero que tenham gostado deste conteúdo que nós preparamos para vocês. Para nosso contato para envio de ajuste, está aqui no WhatsApp, na descrição. Muito obrigado por nos acompanhar.